Ouvir Deus falar não depende dele, e sim de nosso coração. Depende de cada um de nós. Vamos aprender quando que a caridade pode empobrecer e fazer mais mal do que bem. No livro de Salmos, capítulo 62, versículo 10, está escrito: Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. As riquezas são de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8. Deus coloca nas mãos dos homens para serem sabiamente utilizadas a seu serviço. Deus nos deixou duas grandes missões. A primeira é ajudar aos que sofrem. A segunda é levar o Evangelho aos que se acham em trevas. As riquezas não devem ser nossa esperança, nosso Deus ou nosso Salvador. Existem muitas formas de se fazer o bem. As oportunidades estão abertas a cada dia de nossa vida. Em todos os momentos e em todos os lugares existem pessoas necessitando de ajuda. Se as nossas vidas estão transbordando de bênçãos, não devemos aumentar nossos celeiros. Devemos enviar nosso tesouro à frente. Há viúvas a alimentar, órfãos a serem acolhidos. Há pessoas perecendo por falta do pão da vida. Missões devem ser sustentadas. Deus requer não apenas a nossa presença, mas também nosso capital, que devolva o que lhe pertence. Deus pede para semear agora, para poder fazer uma futura colheita com eterna alegria. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Lucas capítulo 6, versículo 38. As bênçãos de Deus aumentam ao serem repartidas. Isto é ilustrado no caso da viúva pobre, a quem o profeta Eliseu, através de um milagre, livrou de uma dívida. Isso se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Essa viúva era esposa de um dos discípulos dos profetas de Deus. A mulher desesperada clamou a Eliseu: Meu marido, teu servo, morreu. A mulher disse: Tu sabes que ele era temente a Deus. Que exemplo! A sua mulher reconhece a dedicação que seu marido tinha para com Deus e também para com os profetas. Imaginem a situação que essa mulher viúva estava passando naquele momento. Às vezes, reclamamos dos nossos problemas, mas percebam o tamanho do problema dessa viúva. Meu marido morreu. Agora vem o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Quantos anos você tem? Não. 13. Será útil na minha... Importantes lições aprendemos aqui. Os discípulos dos profetas não eram rapazes afastados do convívio do mundo, vivendo em um estabelecimento consagrado. Eram homens do povo, viviam e trabalhavam para o povo, viviam para o bem da nação, não buscavam o próprio ganho material, mas o bem comum de todos ao redor. A influência de Elias e Eliseu proveu a adoração ao verdadeiro Deus em todo o reino de Israel. Eliseu então pergunta: Que te hei de fazer? Essa pergunta revela o espírito bondoso do profeta.
Eliseu era um homem interessado nas pessoas, sempre amigável, simpático e pronto a ajudar. Foi chamado por Deus e estava sempre pronto a suprir as necessidades de todo o exército. Quando chamado por uma viúva pobre e sem amigos, ele não a despedia com as mãos vazias, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Eliseu não pagou a dívida da viúva, mas confiou em Deus e confiou que Deus ajudaria se ela fizesse a parte dela. O que você tem em casa? Eliseu perguntou: o que tens? Eu não tenho nada. O que Deus você usa tem? o que temos. Seus recursos e poderes são ilimitados. Deus poderia facilmente ter atendido a necessidade da viúva pobre sem a botija de azeite. Mas Deus tomou o que ela possuía e pôs sua bênção sobre isso. É assim que Deus age com seus servos. Você e eu podemos não ter grandes habilidades naturais ou recursos materiais, mas se dedicarmos a Deus e a seu serviço aquilo que temos, pedindo sua bênção, o pouco que temos será multiplicado. Devemos não somente dar o peixe, mas também ensinar a pescar. Por mais simples que seja, devemos ensinar a fazer uso da vara. Em nossos esforços para socorrer os pobres, faríamos bem em levá-los a ajudá-los a si mesmos. Os pobres devem ser ensinados a utilizar os recursos que possuem. Se isso não for feito, a caridade pode empobrecer e fazer mais mal do que bem. A viúva responde ao profeta: senão uma botija de azeite. Um pouco de azeite. Isso. Uma traga botija pra mim. de azeite não era muito, mas nas mãos de Deus e com sua bênção era suficiente para suprir todas as necessidades da família. Os talentos podem não ser muitos, as posses pequenas, mas Deus usa e aumenta o que lhe é dedicado. A botija de azeite era o sinal de extrema pobreza da viúva, mas também era o meio empregado pelo Senhor para suprir todas as necessidades dessa família. Peçam aos seus vizinhos todas as vasilhas vazias que tiver. O profeta pede para a mulher Junte ir o até os máximo que vizinhos puderem carregar. e emprestar vasilhas vazias, e não poucas. A resposta da viúva seria a medida de sua fé. Com pouca fé, ela teria recebido pouco. Com muita fé, ela receberia mais. Quanto mais vasilhas ela pudesse emprestar, mais bênção ela receberia. E pediu também a cooperação dos filhos. Se os filhos deveriam ser salvos da servidão, eles também tinham algo a fazer por si mesmo. Eliseu pede para que a viúva entrasse em sua casa e fechasse sua porta com seus 2 filhos e começasse a encher as vasilhas. A fé da mãe gerou fé e obediência nos filhos. A fé dá lugar à fé, e a obediência por parte de um leva à obediência por parte de outros. A viúva não vacilou por motivo de incredulidade. Ela respondeu imediatamente às instruções do profeta. Rápido! Rápido, preciso de outra vasilha. O azeite parou quando todas as vasilhas estavam cheias. Rápido, traga mais vasilha. Não há mais. Deus não pode dar mais quando o ser humano não está preparado para receber. Só quando o último vasilhame foi preenchido, a oferta miraculosa de azeite deixou de fluir. Profeta Eliseu. O profeta disse à viúva: Digo, paga venda o a seu tua azeite e dívida. pague suas dívidas.
Ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem. Obrigada, profeta. A viúva recebeu do Senhor mais que pediu. Seu pedido foi que seus filhos fossem libertos da servidão, mas Deus viu que na sua pobreza ela ainda tinha muitas necessidades. Deus dá a seus filhos bênçãos muito maiores do que eles pedem para si próprios. É impossível dizer que o amor de Deus habita em alguém que é indiferente às necessidades dos outros. Se o amor estiver ausente, Cristo está ausente. O cristão, só de nome, não tem a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Que possamos demonstrar nosso amor a Deus e para com as pessoas através de nossas ações e de nossas atitudes. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.